Nesta última semana, eu resolvi assistir alguns títulos de terror na Netflix. Depois de vários filmes, me veio o questionamento: o que tem de errado nos filmes de terror atualmente? Alguns filmes realmente me deixaram com aquela pulguinha atrás da orelha, como foi o Sobrenatural, mas a grande maioria era uma história genérica batida, e alguns jumpscares. Então, para tentar entender a minha pergunta inicial, eu fui mais além. O que torna um filme realmente assustador? Filmes são, em sua maioria, um reflexo de uma sociedade. Com filme de terror, nada é diferente. São nos filmes de terror que encontramos nossos maiores medos, mesmo que seja de uma forma mais subjetiva. É normal um filme de 30 anos atrás não nos assustar como deveria, pois ele é um recorte único daquela época. Porém, é meio que decepcionante um filme atual já não passar o mesmo sentimento. O professor James Kendrick, da Faculdade de Cinema e Mídias Digitais de Baylor, diz: personagem, história, atmosfera e monstro. Isso é tudo do que você realmente precisa. Esse é o cerne do gênero, e qualquer outra coisa se forma em prol desses elementos. Bom, legal, falou bonito e tal, mas isso é bem mais fácil falar do que fazer, não é? Bom, na verdade não. Corra é um excelente exemplo de como a gente pode fazer isso de uma forma mais sutil. A trama mistura vários medos comuns na nossa sociedade: perseguição, o medo relacionado à medicina e também o medo de cultos secretos. Tudo isso dentro de uma outra camada de um terror social, já que o personagem principal é um negro que se preocupa com as intenções dos ricos brancos. A maioria dos filmes nos dias atuais se tornaram unidimensionais e descartáveis. Salvo algumas exceções, os lançamentos se resumem em um excesso de jumpscares, e isso virou sinônimo de filme bom pelo senso comum. A técnica se tornou um commodity. Todo e qualquer tipo de som lentamente se vai. E de repente, você ouve todo um estrondo e fica assustado? Claro que esse tipo de técnica vai te assustar, mas não pelos motivos certos. O diretor que utiliza o jumpscare e diz que te assustou faz o mesmo sentido do comediante que te faz cócegas e diz que te fez rir. É simplesmente uma trapaça. Como o excelente canal Na You See It já citou, o curta Lights Out de 2013 faz um excelente uso de jumpscare. Eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Mas assistam o curta, não o filme, que o filme é bem ruim. Um filme de terror não tem uma boa construção se todo e qualquer susto vem de sons altos e efeitos sonoros. O clímax perde o propósito, pois o espectador já está relaxado. Claro que o uso em excesso acaba tornando o filme menos impactante, mas acredito que o problema ainda é maior. Vamos falar um pouco sobre o marketing. A principal forma de divulgação de um filme são os seus trailers, e muitas vezes o que vemos no cinema não corresponde em nada no que vimos antes. O filme Babadook exemplifica perfeitamente como esse engano ocorre. Ao ver o trailer, a grande maioria das pessoas espera um filme que irá trazer um monstro terrível, ou pelo menos um fantasma. Ao comprarem o produto, elas se deparam com um terror totalmente psicológico e sem nenhuma aparição definitiva de algum monstro. Agora imagine quantos trailers não utilizam da mesma técnica para atrair espectadores às salas de cinema. Os trailers muitas vezes são feitos por outra empresa ou outra agência totalmente diferente e avulsa da produção. Se formos levar em conta o orçamento que é dedicado a esses filmes, o que eu já vou falar daqui a pouquinho, dificilmente terá um responsável do estúdio dentro de uma trailer house para coordenar a equipe e assim evitar os citados misdirects. E para finalizar, vamos falar da parte mais importante: o dinheiro. Hollywood nada mais é do que uma indústria. Ela se alimenta de dinheiro e receita. Se um filme teve um orçamento baixo e um box office maior do que o gasto, provavelmente uma sequência ou franquia será desenvolvida, já que acharam ali uma fonte de dinheiro perfeita. Apesar do tema de hoje ser filme de terror, a gente tem exemplos suficientes também nas animações. Quantas animações relativamente ruins são lançadas por ano? E quantas dessas ganham continuações ainda piores? É simplesmente o monstro de Hollywood querendo o seu dinheiro. Tá, mas vamos voltar para o assunto de filme de terror e vamos trazer alguns números. O primeiro Halloween, aquele de 78, foi produzido com uma quantia de 325 mil dólares e arrecadou algo em torno dos 47 milhões de dólares. Um investimento relativamente barato e com um retorno imenso. Desde então, os estúdios veem nos filmes de terror uma fórmula de caça-níquel, investimento barato e um excelente retorno. A própria audiência é culpada em partes pelo atual cenário dos filmes de terror. Uma crítica muito bem embasada foi feita no filme A Cabin in the Woods. Eu vou dar spoiler aqui do final, o filme é antigo, mas eu acho que vale a pena ver ainda. O filme aparenta ser um terror slasher clássico, porém, com o avanço do filme, a gente vê que não passa de um sacrifício armado para satisfazer os grandes deuses. Em entrevista, os roteiristas Joss Whedon e Drew Goddard disseram que o filme é uma carta sincera aos atuais lançamentos do gênero. Estereótipos e clichês apenas para agradar os deuses, ou seja, os espectadores. Nos últimos anos, alguns filmes com uma abordagem diferente têm ganhado mais espaço.
Títulos como Hereditário e Midsommar, ambos do diretor Ari Aster, fizeram bastante barulho em seu lançamento por terem histórias mais impactantes e com menor uso de jumpscares. Ambos utilizavam outros focos da história para poder construir a ambientação assustadora e intimidadora que a gente vê. Na mesma escola dos títulos que eu citei, A Bruxa também se destaca dos demais títulos atuais. Lançado no Brasil em 2016, o título foi o precursor dos filmes de terror que realmente se preocupam em construir uma atmosfera, dar uma ambientação e aprofundar os seus personagens. Apesar de sofrer críticas no lançamento por se tratar de um filme mais parado, ainda hoje eu considero um filme importante que trilhou o caminho para o gênero. Então, afinal, o que tem de errado nos filmes de terror atualmente? Acredito que a indústria está nos entregando aquilo que queremos ver. A partir do momento que filmes descartáveis derem espaço para filmes mais complexos, teremos uma mudança na abordagem da indústria. Filmes de terror não são um problema, assim como filmes de super-herói também não são um problema. É a tendência do momento. O que realmente me incomoda são filmes medíocres que tomam lugar de filmes com potencial bem maior. O que nos resta é dar mais oportunidade para ideias originais do que os típicos enlatados da indústria. We shouldn't be in here.